Fala pessoal, voltando aqui para mais uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, tá? Então, montando a nossa equação auxiliar, né? 4 lambda ao quadrado mais 12 lambda mais 9 igual a zero, tá? Calculando então o valor de delta, o nosso delta ele vai ser 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes 4 vezes 9. Tá? Então, o nosso valor de delta ele será igual a zero. Certo? Temos delta igual a zero. Então, a gente está caindo no segundo caso, né, das EDOs de segunda ordem homogêneas. Tá? Então, temos apenas uma solução de lambda. Lambda vai ser igual, então, a 12 dividido por 2 vezes o valor de 4, que é 8. Tá? Comentando sobre isso, não, fiz certo aqui. Eu pensei que tinha esquecido de multiplicar por 2 na anterior. Né? Por que 12 sobre 8, né, gente? Porque ficaria mais ou menos a raiz quadrada de zero. Né? Então, lambda é 12 sobre 8. Simplificando aqui, nós temos, então, por 4, 3 sobre 2. Tá? Então, nós vamos ter que a nossa solução geral da nossa equação vai ser dada por y igual a C1 vezes e elevado a 3 sobre 2x mais C2 vezes x vezes e elevado a 3 sobre 2x. Tá? Então, note que quando os expoentes seriam iguais, uma das constantes vai apresentar a multiplicação pela variável x. Certo? Bora para o próximo. Temos então a nossa equação, montar a equação auxiliar, y, né, lambda ao quadrado, menos 6 lambda, mais 13, igual a zero. Tá? Nesse caso, nós teremos aqui então nosso delta sendo igual a 36, menos 4 vezes 1 vezes 13. Né? E 4 vezes 13 vão ser 52. Então, eu tenho 36 menos 52, o que vai gerar para a gente um delta negativo. Né? Então, 36 menos 52 são menos 16. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir resolver daqui. Tá? Bom, lambda ele vai ser igual ao oposto do b, então 6 mais ou menos a raiz quadrada de menos 16 dividido por 2 vezes o a, que é 2. Tá? Então, vamos fazer aqui rapidinho, tá, gente? O que é essa resolução de número negativo? Eu falo, professor, não existe solução raiz de número negativo. Real, né? Para números reais realmente não existe, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês. Raiz quadrada de menos 16, ela pode ser escrita da seguinte forma. Raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Tá? Só coloquei aqui a multiplicação que gera o mesmo valor. Ou seja, raiz quadrada de menos 16 pode ser escrita como raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada do menos 1. Tá? Raiz quadrada de 16 é 4, vezes a raiz quadrada do menos 1. E o menos 1 que não existe essa raiz quadrada. Tá? Então, a raiz quadrada de menos 1 ele é chamado de número complexo ou número imaginário. Tá? Então, a gente representa ele por i. Ou seja, a raiz quadrada de menos 16 pode ser dada como 4i. Tá? Onde i, então, representa a raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, temos aqui 6 mais ou menos 4 vezes i, dividido por 2. Então, 2 divide todo mundo, então eu posso dizer que a minha solução ela é 3 mais ou menos 2i.
tá? Cheguei nesse valor. Isso é um número complexo, que é a solução dessa equação auxiliar. Então, o 3 é o valor do alfa do número complexo e o 2 é o coeficiente beta do número complexo, que é o valor que acompanha o número imaginário. Tá? Então, se a gente voltar lá para a nossa situação anterior, para os nossos casos, quando eu tenho um caso de delta negativo e minha solução ser um número complexo, a minha solução vai ser y igual a e elevado a alfa vezes x vezes C1 vezes o cosseno de beta x mais C2 vezes seno de beta x. Tá? Então, neste caso, nós temos e elevado a 3x vezes C1 vezes o cosseno de 2x mais C2 vezes o cosseno de 2x. Opa, cosseno não, desculpem, seno de 2x. Seno de 2x. Certo? Está aqui a solução da nossa equação diferencial de segunda ordem homogênea. Tá? E vamos começar a falar de problemas de valor inicial, tá, gente? Ou seja, no mesmo caso das anteriores, né, das equações de primeira ordem, nós temos os problemas de valores iniciais. Agora, para uma equação de segunda ordem, vai ser necessário, tá, mais que uma informação. Ela vai ser necessário que a gente conheça um ponto da função, tá? E um ponto da derivada da nossa função. Tá? Vai ser necessário que a gente conheça esses dois valores para satisfazer a condição inicial. Tá? Mas a gente vai estar discutindo os problemas de valores iniciais com maior afinidade no nosso momento síncrono. Tá? Então, nesse momento, eu encerro por aqui. Grande abraço e até daqui a pouco. Fui!